Começando de trás para frente. O problema da Guarda Civil é esse problema, tem a ver com esse problema da falta de independência do município, da falta de independência do cidadão do município para tomar decisões e controlar o processo, a administração, o processo político. A Guarda Municipal em São Paulo em termos de poder, como polícia, é bem inferior ao da Polícia Militar, que é uma polícia militar, uma aberração para uma democracia, mas a Polícia Militar é que efetivamente, vamos dizer assim, tem o poder de polícia em São Paulo. É a Polícia Militar controlada pelo Estado, não é pelo município, e é militar porque é um resquício da ditadura militar. O Brasil é um país nesse sentido assim de tipo extremamente escravocrata, antidemocrático, a ponto de manter uma polícia nesses moldes. A Polícia Civil, ela não tem uma maior presença no município por esse motivo. O município ele não tem estrutura própria, ele não tem autonomia, ele não tem organização para se organizar como tal. Agora, significa daí que nós defendamos assim, uma maior organização, crescimento, investimento na polícia municipal, como que existe hoje? Nós consideramos que tanto a municipal como a polícia militar, elas são órgãos de repressão e de uma complementação do crime. Também não preciso me estender muito, as denúncias atualmente contra a polícia militar é uma coisa, assim, é absurdo que os policiais ainda andem pelo estado, pelo município, que o cidadão, assim, quando ele é assaltado, ele ligue para a polícia. Porque se você ligar para a polícia, você não sabe o que pode acontecer. A classe média em São Paulo, a paulistana em particular, ela tem muitas ilusões de que assim, a polícia militar ela só vai matar os negros nas favelas, na periferia, e que assim é ruim, que a repressão em larga escala esteja acontecendo dessa forma. Mas fazer o quê? Tá lá, finalmente, a minha situação é diferente dos outros, é aquela consideração, assim, ingênua, porque se você deixa solto uma pessoa como esses policiais que a gente vê noticiado na Rede Globo todo dia, ninguém sabe o que eles podem fazer. Ninguém está seguro. No Rio de Janeiro, muita gente apoiou a entrada do Exército, muita gente apoiou, inclusive, o armamento da Polícia Militar. Eu tenho certeza que o pai daquele garoto que foi morto no carro junto com a mãe, ele deve ter achado que era uma boa a Polícia Militar, o Exército entrar nos morros do Rio de Janeiro para combater o narcotráfico. Ele deve ter achado uma boa o governo do Brizola, quando ele armou a PM no Rio de Janeiro, assim, destinou uma verba imensa. Porque é uma ilusão de classe, é uma ilusão, uma pessoa ingênua que não percebe que o sistema... Esse sistema que vem da época da escravidão, que concebe o pobre assim, pouco mais do que um meio de produção social geral, esse sistema ele não tem muito critério, como nós estamos vendo no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também. É uma coisa que ninguém controla, porque a denúncia daqueles soldados que entregaram o rapaz para ser esquartejado, eles próprios disseram que eles não imaginavam que ia acabar daquele jeito. Na realidade, ninguém sabe como isso vai acabar. É uma coisa que ninguém controla. A administração não controla. Todo mundo viu o secretário da Segurança Pública falando que ele jamais imaginou que isso fosse chegar naquele nível. E ele não imaginava mesmo, porque em véspera de eleição, é público e notório que ele jamais tomaria aquela decisão, ainda mais em véspera de eleição. Nem a administração pública controla. O envolvimento desses policiais do sistema repressivo no Brasil com as drogas, com a criminalidade, é totalmente
está totalmente fora de controle. Então a Polícia Municipal de São Paulo, a gente chegar e falar o seguinte, não, o município não tem autonomia, por isso que a Polícia Municipal ela não tem estrutura, ela é pequena, tal. Nós precisamos aumentar o poder de fogo da Polícia Civil, é uma coisa meio suicida. Com o sistema que ela está montada, é aumentar o envolvimento da criminalidade institucional dos policiais com a criminalidade não oficial da periferia e do crime organizado em São Paulo, no Rio de Janeiro e no país em geral. É evidente que a gente teria que, em primeiro lugar, extinguir tanto o conjunto do sistema repressivo das polícias como eles funcionam atualmente, onde não há controle de ninguém, É uma polícia que atende, no caso da militar, ela atende uma hierarquia que é separada do cidadão, é uma hierarquia, como a gente viu, o tenente mandou os policiais, os soldados entregarem o jovem, os 3 jovens, para a facção rival. É uma instituição hierárquica. Mandou entregar, ele entregou. O policial, ele sai na rua, ele cismou que o carro da mãe com as crianças no Rio de Janeiro parecia com o de um bandido. Ele passou fogo. É uma coisa que não há controle de ninguém. São pessoas que não têm nenhum tipo de vínculo com a população. Eles são elementos, é como um exército de ocupação. No Iraque, nós vamos ver muito isso daí. O policial chegar, um policial norte-americano, um soldado norte-americano, chegar no Iraque e cometer arbitrariedades do tipo que nós vemos com a polícia brasileira. Quer dizer, o nosso partido, o que ele defende? Em primeiro lugar, uma reestruturação de todas as polícias, que significa extinguir o sistema que existe hoje. Teria que ser um sistema similar ao que existe nos Estados Unidos. Um sistema municipal de polícia, onde os cargos principais da hierarquia policial são eleitos diretamente pelo cidadão, onde o cidadão tem um poder de participação nas decisões, no modo de funcionamento policial, da polícia, através de comitês que funcionam no próprio município. Um sistema, inclusive, que não é segredo para ninguém, é que nós vivemos, como eu falei anteriormente, numa sociedade retrógrada, assim, estratificada, que não permite nenhum tipo de modificação. O rodízio. Outra discussão também, que só numa sociedade assim, arcaica como a nossa. Qualquer capital, das grandes capitais do mundo, o transporte é feito através do metrô. Quem já esteve em Londres pode perceber que em Londres você anda assim, você anda de metrô. Você não pega ônibus. É assim, para qualquer lugar que você vai de metrô. Em Paris, você vai de metrô. Quer dizer, as grandes capitais todas, o projeto é esse. É uma coisa estabelecida já. No Brasil, não tem metrô, ou tem muito precariamente. Quem pega o metrô leste-oeste, 6 horas da tarde, ele não pega. Ele pegam ele. Ele não sai do metrô. Esperem ele dentro do metrô. Isso é assim porque em São Paulo existe uma máfia do transporte dessas companhias de ônibus. É um sistema mafioso, todo mundo sabe disso. Em São Paulo o investimento é para o transporte rodoviário, porque o Brasil, em grande medida, ele é controlado por essas empresas automobilísticas. Quer dizer, um processo político. Uma coisa simples como essa, transporte. Eu também não vou aqui apresentar aquelas propostas de marqueteiro, até porque é uma coisa meio ridícula. O metrô é um senso comum, todo mundo sabe o que é o metrô. Agora, por que é construída uma estação de metrô de 10 em 10 anos? É aquele parto agora ainda, deram a corrupção das construtoras foi muito grande, criou o buraco do metrô, está parada a obra. Quer dizer, é um sistema todo montado para favorecer grupos econômicos definidos. Então, propostas que são razoavelmente simples de serem colocadas em prática, elas esbarram no interesse daqueles que não vão ser favorecidos com a obra necessária.